Vocês sabem o que são os adenovírus? Eles são vírus pertencentes à família da Adenoviridae e são subclassificados em 5 gêneros. Aqueles que acometem as aves são denominados aviadenovírus, gênero que infecta aves em geral, como as galinhas, gansos e pombos, ciadenovírus, infectando perus e fazões, e atadenovírus, que infecta patos. Há também aqueles que infectam os mamíferos, o mastadenovírus, e que infecta os peixes, o ichthyadenovírus. O vírus é caracterizado por possuir um arranjo icosaédrico, ter um DNA de fita dupla não segmentada, não é envelopado, a localização da proteína exon viral é específico para cada tipo, grupo e subgrupo, e há a projeção de 1 a 2 fibras proteicas de cada um dos 12 vértices do capsídeo viral. Com relação à resistência dos adenovírus, são definidos por resistirem a altas temperaturas dentro de uma variação de 60 a 70 graus Celsius, resistirem a variações de pH e grande resistência a congelamento. Além disso, são resistentes a diversos agentes químicos, como fenol 2%, solventes lipídicos, detergentes, etanol e a tripsina. Com relação à sensibilidade, são vírus muito sensíveis ao formaldeído, numa concentração de 0,1%, e ao aquecimento prolongado, numa temperatura de 56 graus Celsius por 10 minutos. No geral, as adenoviroses são transmitidas de 2 formas: vertical, isto é, transmissão pelos ovos, e horizontal, por meio do contato com as secreções de um animal infectado ou fomites contaminados. Porém, dependendo do gênero, podem não apresentar uma das formas de transmissão. Com relação ao grupo 1 de adenovírus aviário, ou seja, a avioadenovírus, são capazes de serem transmitidos das 2 formas. A transmissão vertical ocorre já nos ovos fecundados, e os pintinhos podem excretar o vírus nas fezes já nas primeiras semanas de vida. A reativação viral começa a ocorrer assim que há o declínio dos anticorpos maternos. Desta forma, ao atingirem 4 a 6 semanas de idade, há um grande pico de excreção pelas aves. E em lotes de frangos adquiridos de matrizes distintas, pode ocorrer um grande intercâmbio viral entre as linhagens, com infecções de 2 ou 3 sorotipos concomitantemente. Já o vírus, mesmo em indivíduos que sobreviveram, ainda persistirá ao longo da vida das aves, e os anticorpos adquiridos são bem específicos, oferecendo pouca ou nenhuma proteção contra sorotipos distintos. Com relação à transmissão horizontal, o vírus é excretado com alta titulação nas fezes de aves adultas e ainda maior nas aves jovens. Também é comum ser encontrado nas mucosas nasais e traqueais, conjuntiva, rins e estar presente no sêmen, ou seja, presente em qualquer secreção e excreção das aves infectadas ou mesmo quando se realiza a inseminação artificial. Dessa forma, o contato direto com aves infectadas ou instrumentos contaminados apresenta um alto risco aos animais rígidos. Há ainda a propagação do vírus pelo ar, porém é um meio pouco provável de ocorrer. O mais comum seria a deposição das partículas virais na cama de frango, e isso sim pode apresentar risco aos animais. O grupo 2 de adenovírus aviário, ou ciadenovírus, é o gênero viral que engloba as enfermidades seguintes: enterite hemorrágica em perus, síndrome do baço marmóreo dos fazões e a esplenomegalia das galinhas. A principal diferença com relação à transmissibilidade do vírus é que ele não pode ser transmitido verticalmente, ou seja, pelos ovos, sendo então a principal transmissão pela via óreo-fecal das aves. O vírus também está presente nas fezes e outras excreções, presente nas instalações e demais fomites, mostrando a importância de uma limpeza e desinfecção bem feita antes de introduzir um novo lote de animais. O grupo 3 dos adenovírus de aves, também denominado de atadenovírus, inclui o vírus causador da síndrome da queda de postura, síndrome que também está presente no gênero aviadenovírus. Da mesma forma que os aviadenovírus, o vírus também é transmitido de forma vertical e horizontal. O que diferencia um gênero do outro é que a forma horizontal acontece principalmente quando os patos, que são aves aquáticas, entram em contato direto ou indireto com demais aves aquáticas, sendo elas domésticas ou selvagens. Assim, a contaminação pode ocorrer pelo compartilhamento de comedouros e bebedouros, ou mesmo instrumentais contaminados pelo vírus, como agulhas e lâminas para vacinação. Para ficarmos a par de alguns estudos sobre adenovírus em aves, vou relatar resumidamente alguns artigos e teses a seguir, relacionados à etiologia e transmissão desse patógeno.
Para início de conversa, o primeiro trabalho relata sobre situações de criações orgânicas de subsistência, as quais não tinham práticas de biosseguridade adequadas, e onde as aves eram mantidas livres ou semi-confinadas. Nessas produções, também era comum a criação de espécies distintas de aves, com idade e procedência diferentes, sem alimentação e vacinação balanceadas e sem o uso de aditivos ou medicamentos. E apesar dos animais serem selecionados naturalmente para a rusticidade, devido aos desafios imunológicos e nutricionais que passaram, isso não garantiu a diminuição do risco de doenças acometerem esses animais. A princípio, o autor havia sugerido que as aves de sistemas industriais sofreriam mais com a infecção de adenovírus aviário. Entretanto, pôde ser observado que, mesmo as aves rústicas podem abrigar infecções subclínicas persistentes, e são capazes de eliminar o vírus no ambiente de forma intermitente que, além de ser resistente pela própria estrutura viral, associada à limpeza e desinfecções inadequadas, bem como a transmissão por fomites dentro e fora da criação, contribuíram também para a transmissão do adenovírus entre todas as espécies de aves da criação e de locais adjacentes a ela. Um segundo trabalho avaliou a condição sanitária de mutuns do Nordeste criados em cativeiro, analisando diversas doenças, incluindo a adenovirose, cujo agente logo foi confirmado devido aos sinais clínicos apresentados pelas aves e ao exame de PCR. A hipótese proposta pelos pesquisadores foi que a proximidade e a densidade das aves em cativeiro seria um fator que acentuaria a dispersão e a ocorrência de agentes infecciosos. Além disso, considerando que não existiam relatos de ave adenovírus em mutuns de vida livre, o contato dessas aves com outras, fossem elas domésticas ou sinantrópicas, também era um ponto importante a ser observado. Já um outro estudo relatou a presença de adenovírus em pombos na cidade de São Paulo, no Brasil. Como sabemos, a transmissão orofecal, juntamente com a vertical, são as formas mais comuns, e isso enfatiza a importância do controle sanitário entre as diversas espécies, já que pombos são animais cosmopolitas e entram facilmente em contato com aves cativas, como as domésticas nas criações de subsistência, ou mesmo com as silvestres, como os mutuns. Agora, mais relacionado à etiologia viral, um outro estudo relatou pela primeira vez a existência de uma nova espécie de ave adenovírus, chamada de adenovírus dos psitacídeos. O novo vírus foi identificado por meio de PCR em duas aves da espécie Poicephalus senegalus, também conhecido como papagaio do Senegal, que apresentaram sinais característicos da doença e faleceram. A princípio, o sequenciamento indicou um DNA compatível com o gênero viral, porém com 37 aminoácidos distintos dos demais aviadenovírus que já haviam sido identificados até então. A partir disso, associado à análise filogenética, foi concluído que se tratava de uma nova espécie do vírus. E esse trabalho não foi o único a encontrar essa nova espécie viral. 2 anos depois, em um novo estudo, essa espécie foi novamente identificada em amostras de fígados de psitacídeos que morreram com suspeita de infecção por adenovírus. Dessa maneira, pudemos concluir que a Adenoviridae é uma família de vírus muito abrangente nas espécies de aves domésticas e silvestres, sendo bastante relevante nas criações, em especial naquelas que possuem uma alta densidade de animais, e ao considerarmos sua grande variabilidade viral, resistência ao ambiente e sua capacidade de disseminação interespécie. Agradecemos a todos que acompanharam o nosso vídeo até o final. Esperamos que tenham gostado e muito obrigado.